Olá pessoal, meu nome é Giovan e nós vamos começar um estudo de Feng Shui. Nessa primeira aula, nós vamos ver uma introdução aos principais conceitos e história do Feng Shui. Espero que vocês gostem. Então, introdução, né? Pessoal, o que é o Feng Shui? A escrita dele é Feng Shui, porém a pronúncia correta é Feng Shui. Feng Shui é uma arte chinesa milenar que considera o Qi é uma energia, a mesma energia da acupuntura. Essa energia está nas pessoas, animais, plantas, no ambiente, nos objetos. Então, o Feng Shui é uma arte chinesa que considera o Qi e estuda a dinâmica do Qi na relação entre os seres e o ambiente. Com a aplicação dessas técnicas do Feng Shui, é possível fazer com que o ambiente, uma casa, um escritório, seja mais acolhedor e harmônico. Agora nós vamos ver a história do Feng Shui. O Feng Shui, ele surgiu há milhares de anos na China. Ele surge naquele momento histórico. Alguns livros falam que o Feng Shui surgiu há quase 4.000 anos, outros livros falam que foi há 2.000 anos. Mas o fato é que alguns filósofos observavam a natureza há muito tempo atrás e pela observação direta da natureza eles começaram a concluir algumas ideias sobre fenômenos naturais e como tornar a vida mais fácil a partir desta observação da natureza. Com o passar do tempo, o Feng Shui foi evoluindo e a partir daí foram surgindo as várias escolas de Feng Shui. Todas as escola de Feng Shui é estilo de Feng Shui no nosso contexto, tá? Não é igual a nossa escola, né? O Feng Shui Academy, essa é uma escola mesmo que ensina Feng Shui, mas aqui no nosso contexto, escolas de Feng Shui são estilos de Feng Shui. Tá? Todos os estilos de Feng Shui são muito bons e todos os estilos dessa arte antiga trazem harmonia e bem-estar para as pessoas que praticam essa arte. As escolas de Feng Shui, né, os estilos de Feng Shui, existem vários. Existe o estilo da forma, foi um dos primeiros que surgiram, tá? Surge direto da observação das formas da natureza, a relação entre as montanhas, os rios, colinas e como essas formas impactavam a vida dos habitantes naquela época. Tá? Então, por exemplo, lá na antiguidade, talvez construir uma casa na beira de um rio, se o rio não era muito conhecido, era falta de sabedoria, porque talvez na época de chuva esse rio traga com ele uma enchente e devaste todo o vilarejo construído em volta. Então, os primeiros filósofos começaram a observar isso. A casa perto de um rio é perigoso, a casa em alguns lugares é desvantajosa por conta dos ventos, do frio. E aí eles começaram a levar em consideração as formas das montanhas e lugares melhores para construir as casas para se protegerem de vento, de frio, de chuvas. Tá? Então essa é a escola da forma. Passado um tempo, a bússola foi inventada e aí começaram a considerar o norte e a partir do norte começaram a considerar a construção das casas utilizando os pontos cardeais. Mas aí, passado mais tempo, surgiu a astrologia chinesa, tá? Que leva em consideração a data de nascimento do ocupante da casa, de todos os ocupantes,
quando essa casa foi construída, além de levar em consideração os pontos, o norte, sul, leste e oeste, e ainda as formas que rodeiam a vizinhança da casa. E aí surge a escola científica, mas na minha opinião, Feng Shui não é uma ciência, é uma arte, tá? Igual as artes marciais, por exemplo, né? O Kung Fu, por exemplo, é uma arte, né? O Feng Shui é uma arte também, tá? A escola científica ela tem esse nome porque usa muita matemática para fazer as contas da numerologia que envolve os ocupantes da casa, quando a casa foi construída, etc. Aí, mais na atualidade, surge a Escola do Chapéu Preto. Ela foi criada pelo professor Lin Yun. A Escola do Chapéu Preto ela considera a forma, considera a bússola, só que no lugar do norte, sul, leste, oeste da bússola, ele considera o norte, sul, leste, oeste a partir da entrada da casa. Então, são pontos cardeais relativos, tá? Bem adaptada para o Ocidente, né? Por essa questão de não ser possível construir a casa para a direção que a gente quer, né? A gente tem que construí-la alinhada ao terreno. Então o professor Lin Yun considerava a bússola como uma bússola fixa que fosse colocada dentro da casa e alinhasse o norte com a porta de entrada. Aí, além da Escola do Chapéu Preto, existem muitas outras, tá? Só para vocês terem ideia, o Feng Shui ele é inicialmente chinês, porém existem artes semelhantes ao Feng Shui em outros países. Só para citar 2 exemplos, no Japão existe uma arte chamada Fusui, e essa arte é similar ao Feng Shui. Na Índia existe o Vastu Shastra, também é uma arte similar ao Feng Shui, tá? Com certeza outros países têm artes similares também. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Na próxima aula nós vamos ver a técnica Load. Vou explicar em detalhes para vocês essa técnica, para vocês poderem começar a praticar o Feng Shui. Se você quiser aprofundar, quiser entender mais em detalhes a técnica, nós temos cursos excelentes no Feng Shui Academy e vocês estão convidadas a vir fazer os cursos com a gente. Forte